Procuradoria-Geral da República denuncia ao Supremo Tribunal Federal políticos do PMDB por organização criminosa e ex-ministro Gedel Vieira Lima chega à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Gedel foi preso em Salvador pela manhã por determinação da Justiça Federal em Brasília, após serem encontrados 51 milhões de reais em um apartamento ligado ao ex-ministro. Ex-procurador Marcelo Miller presta depoimento à Procuradoria-Geral da República no Rio de Janeiro. Ele foi citado em conversa entre os delatores da JBS. Superior Tribunal de Justiça decide que pessoa citada em colaboração premiada não tem legitimidade para impugnar o acordo. Justiça Federal condena 12 pessoas por desvio de verbas federais destinadas à saúde pública do Amapá. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra políticos do PMDB do Senado. Foram denunciados os senadores Edson Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e Valdir Raupp, além do ex-senador e ex-presidente José Sarney. Também foi denunciado o ex-senador pelo PSDB e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. A acusação aponta crime de organização criminosa. Segundo a denúncia, há indícios de que o grupo mantinha controle sobre as diretorias internacional e de abastecimento da Petrobras, além da Transpetro, para arrecadar propinas de fornecedores da estatal. O ex-ministro Gedel Vieira Lima chegou a Brasília em um avião da Polícia Federal. Ele foi preso preventivamente por determinação da Justiça Federal em Salvador, onde cumpria prisão domiciliar. Juntamente com o ex-ministro, também chegou Gustavo Ferraz, que também foi preso pela manhã. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Eles chegaram ao aeroporto aqui de Brasília por volta das 4 horas da tarde. Gedel foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal para prestar depoimento e deve ser levado para o presídio da Papuda ainda hoje. Amigo pessoal do presidente Michel Temer, Gedel também atuou como vice-presidente de pessoa jurídica no governo Dilma Rousseff. A prisão de Gedel foi determinada depois que a Polícia Federal apreendeu 51 milhões de reais em um apartamento que teria sido emprestado para ele. A prisão preventiva foi determinada para evitar a destruição de provas. Veja na reportagem. Gedel Vieira Lima, que já cumpria prisão domiciliar, foi preso preventivamente em regime fechado para evitar uma possível destruição de provas. De acordo com o pedido do delegado responsável pela investigação, o dinheiro apreendido tem origem ilícita, em decorrência de atividades criminosas praticadas por Gedel na época em que comandava a vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Nas cédulas apreendidas no apartamento, foram encontradas impressões digitais do político e também do ex-coordenador-geral da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, que também teve a prisão preventiva decretada. O delegado justifica ainda que a medida contra ambos é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O ex-ministro é suspeito dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção. Superior Tribunal de Justiça decide que pessoa citada em delação premiada não tem legitimidade para impugnar a existência, a validade ou a eficácia do acordo. A decisão foi tomada ao analisar recurso de uma autoridade com prerrogativa de foro no STJ que supostamente teria recebido dinheiro ilícito de organização criminosa para ser usado na campanha eleitoral. O recorrente questionou a validade do acordo, alegando que o Ministério Público não possui atribuição para firmar a delação e que o acordo foi homologado por juiz sem competência para tratar de fatos que envolvem a autoridade com prerrogativa de foro no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o acordo é um meio de obter informações para a investigação. De acordo com a magistrada, como a colaboração premiada é um negócio jurídico processual com eficácia restrita ao colaborador e à acusação, o recorrente não tem legitimidade para questionar a validade.
No Amapá, a Justiça Federal condenou 12 pessoas por desvio de verbas federais destinadas à saúde pública do estado. Entre os condenados estão servidores públicos, lobistas e empresários do setor de medicamentos. Eles armaram um esquema criminoso de pagamento de vantagens indevidas e superfaturamento de remédios na Secretaria de Saúde do Amapá entre 2006 e 2007. O juiz considerou que houve a prática reiterada dos crimes de peculato, corrupção e fraudes licitatórias. A Justiça determinou o bloqueio de bens dos condenados para garantir o pagamento das multas e prestações pecuniárias aplicadas na decisão de mais de R$2.700.000. O ex-procurador Marcelo Miller está prestando depoimento neste momento à Procuradoria-Geral da República no Rio de Janeiro. A repórter Ana Paula Ergang está de volta ao Jornal da Justiça com outras informações. Ana Paula. Cadu, o ex-procurador Marcelo Miller chegou para prestar depoimento às 3 horas da tarde. O Ministério Público está apurando se houve fraude no acordo de colaboração premiada dos executivos da JBS. Em áudio, Joesley Batista e Ricardo Saldi indicam que o ex-procurador teria atuado de forma ilícita na negociação do acordo. Joesley e Saldi prestaram depoimento ontem. A partir desses depoimentos, o Ministério Público poderá pedir para o ministro Edson Fachin, relator do caso aqui no Supremo, a aplicação de medidas contra os delatores. Cadu. Obrigado, Ana Paula. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dos procedimentos investigatórios contra a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, relativos à suposta tentativa de atrapalhar a Operação Lava Jato. Ressaltou, porém, que o arquivamento por ausência de provas não impede o prosseguimento das investigações, caso futuramente surjam novas evidências. Neste mesmo inquérito, a PGR ofereceu denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma e o ex-senador Aloysio Mercadante por oferecimento de apoio ao ex-senador Delcídio do Amaral para evitar acordo de colaboração premiada e pela nomeação de Lula como ministro de Estado. Neste caso, como nenhum dos acusados tem direito ao chamado foro privilegiado por prerrogativa de função, o ministro determinou que o caso seja analisado pela Justiça Federal em Brasília e retirou o sigilo do inquérito. O ministro Edson Fachin também retirou o sigilo do inquérito e deu prazo de 15 dias para o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, e o empresário Jorge Gerdau apresentarem defesa prévia à denúncia elaborada pelo Ministério Público Federal. Os dois são acusados de crimes cometidos supostamente a partir de mudanças feitas por Jucá em medida provisória que teria concedido benefício fiscal ao grupo Gerdau. Eles negam as acusações. E vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TST condena consórcio de Belo Monte a indenizar funcionário demitido por protestar por mais segurança no canteiro de obras. A gente volta já já. O consórcio de Belo Monte terá de pagar uma indenização de R$5 mil a um operário. Ele foi demitido por protestar por mais segurança no canteiro de obras. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, havia fixado indenização por dano moral no valor de R$30 mil para o operário. Segundo o trabalhador, em março de 2013, índios invadiram o canteiro de obras, forçando os empregados a paralisarem as atividades. No mês seguinte, trabalhadores se envolveram em manifestação. E após greve dos empregados por melhores condições de trabalho, a empresa rescindiu o contrato de muitos dos participantes da paralisação, incluindo o operário. Após ser condenado em segunda instância, o consórcio de Belo Monte recorreu ao TST, afirmando que a demissão de 150 trabalhadores, em um total de 28 mil, não caracteriza dispensa em massa, nem discriminatória. Mas o relator do caso, na 5ª turma, o ministro Brito Pereira, entendeu que houve discriminação na dispensa dos trabalhadores, além de negligência por parte da empresa, que não manteve ambiente seguro de trabalho. O ministro avaliou, no entanto, como excessivo o valor de R$30 mil fixado pelo TRT como indenização e propôs a quantia de R$5 mil, que foi aprovada por unanimidade. E a Justiça Trabalhista da Bahia condenou uma empresa por assédio moral contra os funcionários.
Uma liminar da 4ª Vara do Trabalho de Salvador determinou que a Sodexo do Brasil deixe de praticar atos de assédio moral. A empresa presta serviços de alimentação no Hospital Português, em Salvador. Segundo o juiz Fabrício Magalhães, estava clara a prática de assédio moral. Isso se dá, sobretudo, numa questão de desvio funcional e de acúmulo de função indevido, até com empregados que estão adoecidos. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia, diante de denúncias dos trabalhadores. Trabalhadores que eram vitimados por acidentes de trabalho, que se afastavam para receber o benefício previdenciário, quando retornavam para a empresa, eram expostos a situações de humilhantes, muitas vezes de recolocação naqueles mesmos postos de trabalho que haviam ocasionado o adoecimento, mesmo com restrições médicas explícitas. Então, mesmo a empresa sabendo que existia essa contraindicação para aquela realização daquele serviço, utilizava como estratégia do assédio submeter os trabalhadores àquelas mesmas condições e às vezes condições piores. Outro fato também foi observado pelo MPT. Muitos trabalhadores relataram que sofreram um acidente de trabalho e eram pressionados pela empresa, às vezes até faziam acordos com a empresa, para não levarem o caso à Previdência Social, ou seja, não emitir aquela famosa CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Em nota, a Sodexo afirmou que já recorreu da decisão. Ainda disse que atua sempre dentro dos mais elevados padrões éticos no relacionamento com seus colaboradores, clientes, consumidores, fornecedores e a opinião pública. Não interessa sequer para a empresa, sequer para a sociedade, de uma maneira genérica sendo aqui analisada, que o seu empregado adoeça. No Amazonas, uma decisão da Justiça Federal proíbe a empresa de água puríssima de continuar utilizando vasilhames de outras companhias. Um TAC, termo de ajustamento de conduta, assinado entre o Ministério Público Federal e o Sindicato das Empresas, determina que os vasilhames sejam de uso exclusivo de cada companhia. A medida é para garantir os direitos dos consumidores. A empresa Puríssima da Amazônia tem 6 meses para produzir novos garrafões de água. O prazo foi estabelecido pela Justiça Federal, que reconheceu a ação do Ministério Público Federal no Amazonas. O órgão constatou que a empresa manteve o uso de vasilhames de outra marca para envasar água em galões de 10 a 20 litros, mesmo após a assinatura do termo de ajustamento de conduta firmado no ano passado entre o Ministério Público Federal no Amazonas e o Sindicato da Indústria de Bebidas. Quando ocorreu o acordo, a Puríssima da Amazônia não estava vinculada ao sindicato da categoria e, por isso, não assinou o termo de ajustamento de conduta. O TAC diz que a identificação da marca da água deve ser a mesma do fabricante do vasilhame. Isso evita dúvidas do consumidor sobre quem é o responsável pelo produto na hora de fazer uma reclamação. Além disso, tem a questão ambiental. Se uma empresa utiliza o recipiente de outra, não há como saber quem deverá dar a destinação adequada à embalagem quando estiver velha. Na decisão liminar, a Justiça autorizou o MPF a realizar vistoria semanal à empresa, que pode pagar multa de R$50 mil caso descumpra o prazo, e ainda corre o risco de ter a produção de água suspensa e o estabelecimento lacrado. A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal participa do programa da Unesco Memória do Mundo. A iniciativa concede o título de obras raras a instituições e pessoas que guardam documentos e livros importantes. São títulos que ilustram e preservam a história mundial. A Biblioteca Vitor Nunes Leal tem cerca de 130 mil itens para consulta. E nesta sala estão outras 150 obras escritas por ministros desde o fim do século XIX. A conservação dos volumes exige acesso controlado, agendado com antecedência, além do uso de luvas e máscaras. Todas essas obras poderão fazer parte do Patrimônio Documental Mundial da Unesco. Isso porque a Biblioteca do STF se inscreveu na seleção que analisa a importância dos títulos para a comprovação da história de grandes fatos ocorridos no mundo.
O livro Coronelismo, Inchada e Voto, escrito pelo ministro Vitor Leal Nunes em 1949, é considerado o maior destaque pela direção da biblioteca. A obra também foi eleita por pesquisadores brasileiros como uma das melhores análises da doutrina jurídica na época e está em análise pela Unesco. Segundo a coordenadora da biblioteca, o título de Memória do Mundo é importante para divulgar ainda mais o acervo do Supremo. A biblioteca tem uma preocupação em mostrar a riqueza que tem nesse acervo, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem, mas nós temos obras aqui que são fundamentais, são importantes, e esse programa ele veio num período que foi importante para a gente, é um instrumento a mais de divulgação, né? A gente está sempre mostrando a importância do nosso acervo, especialmente do acervo raro, e agora o destaque é para as obras de autoria de ministro e também das obras de natureza normativa, né? Do final do século XIX e início do século XX, os códigos em especial. O resultado da análise da Unesco será divulgado no dia 6 de outubro. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Abertas as inscrições para teste público da urna eletrônica, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos em instantes. Termina neste domingo o prazo para as inscrições dos interessados em participar do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. A 4ª edição do teste vai ser realizada nos dias 28 e 30 de novembro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília. O convite foi feito pelas redes sociais. Para participar do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, é necessário ter conhecimento da área de tecnologia e apresentar um plano técnico de ataque às urnas. Nós vamos avaliar as propostas dos possíveis investigadores e as melhores propostas serão selecionadas para que venham atacar o nosso sistema, tentar mostrar para a gente se há alguma falha no nosso sistema, para que nós possamos sempre evoluir a segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral como um todo. Os investigadores selecionados assinam um termo de sigilo e a sala exclusiva para testes é monitorada por câmeras. Eles terão acesso a diferentes etapas do processo, desde o desenvolvimento do programa, a transmissão de dados e recebimento de arquivos das eleições de 2018. A gente vai fazer uma palestra explicando toda a questão de segurança dos softwares, tanto da área da urna quanto da transmissão e da recepção desses dados, e depois nós abriremos o software, o código-fonte, para essas pessoas poderem estudar e verificarem se ali há alguma oportunidade de ataque. A partir dessas oportunidades de ataques que eles identificarem, eles vão preparar o seu plano de ataque e vão aqui executar na época do teste. Os testes públicos são realizados no Brasil desde 2009, mas em 2015 o plenário do TSE tornou o procedimento obrigatório antes de cada eleição, com a aprovação da resolução 23.444. Os testes vão ser realizados aqui na sede do TSE em Brasília durante 3 dias, de 28 a 30 de novembro. Qualquer quebra de sigilo da tecnologia, mesmo que parcial, já faz com que o tribunal faça adaptações nos dispositivos externos ou internos das urnas. Para o coordenador de sistemas eleitorais do TSE, essa é uma forma de garantir a transparência da votação ao eleitor. Nunca houve uma quebra completa, nunca houve nada que quisesse, por exemplo, desviar um voto daqui ou de lá, mas sempre, em todos os eventos, a colaboração veio de uma forma que nos permitiu melhorar alguns pontos da segurança. O eleitor deve ficar feliz porque mostra o comprometimento da Justiça Eleitoral em evoluir sempre a segurança da eleição, fazendo com que a verdade da eleição é que seja divulgada para todos. As inscrições podem ser feitas pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. O programa Cidadania e Justiça na Escola do Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu um encontro com estudantes de escolas públicas para tratar dos riscos das redes sociais. Larissa, assim como a maioria dos adolescentes, não consegue desgrudar do celular, seja durante o dia ou até de madrugada. Manhã toda. Quando madrugada eu mexo mesmo, madrugada. Hoje você consegue passar um dia sem o aparelho? Não. O contato permanente com as redes sociais acaba expondo os adolescentes a muitos riscos e consequências indesejadas. Pensando nisso, a Escola Superior da Magistratura trouxe à palestra os riscos das redes sociais.
Nós sabemos de casos de alunos que se expõem muito através de fotos, de conversas, de imagens, né? Às vezes de grupos, redes sociais que são formadas na internet e que podem gerar muitos perigos para a vida desses estudantes. Cerca de 100 adolescentes participaram da palestra, todos vindos de escolas públicas estaduais. O juiz Anderson Passos abordou o tema sobre o ponto de vista criminal, citando inclusive o exemplo de um jogo que incentiva a automutilação. Nós já temos casos em que adolescentes se suicidaram pelo fato de estarem usando redes sociais e especificamente um jogo chamado Baleia Azul. Existe um núcleo central, né, que criou e difundiu a prática deste jogo, mas há núcleos localizados. Então é importante que o pai, quando perceba que o adolescente está inserido nessa atividade, faça a denúncia aos órgãos públicos, órgãos de repressão penal, para que os órgãos de repressão penal possam investigar e descobrir onde a célula está funcionando aqui no Brasil ou em nosso estado. O psicólogo Leonardo Naves também participou da palestra a convite da ESMAL. É importante você estar sempre de olho no que o filho está fazendo, o que ele está visitando, as páginas, com quem conversa, porque nesse jogo, por exemplo, especificamente, existe um curador, uma pessoa que vai manipular, que vai dizer as ordens para que sejam feitas conforme cada etapa. Sempre é importante supervisionar o que o filho anda fazendo na internet. Cortar ou retirar qualquer árvore sem autorização é proibido por lei. Só em Brasília existem 5 milhões espalhadas pela capital do país. Em Brasília, elas estão por todos os lugares. Trazem frescor, sombra e beleza para a capital do país. Cada árvore aqui plantada não foi por acaso. Uma das ideias, ainda da criação da cidade, era torná-la mais do que arborizada. Era ter um pomar a céu aberto. E isso deu certo. Hoje, 5 milhões de árvores estão espalhadas por Brasília. E 900 mil são frutíferas. Mangueiras, jaqueiras, abacateiros, amoreiras. Frutos que podem ser consumidos por qualquer um, a qualquer hora. Para facilitar a vida de turistas e moradores, a Gabriela criou um mapa das frutas. Com o guia, é possível saber onde encontrar os principais pés de frutas da cidade. Essa ideia surgiu de fazer o mapa das frutas porque Brasília é uma cidade que tem isso muito característico, muito forte. Não é só porque a gente está no Brasil, que é um país tropical, que qualquer cidade brasileira tem isso. Isso é bem da gente mesmo. E eu observei que as pessoas aqui, todo mundo tem alguma história de catar árvore no pé embaixo do bloco, ou alguma coisa assim na infância, ou levar o filho para ir lá. E assim, às vezes quando você está andando, você vai descobrindo árvores. Então, percebendo isso, eu achei que seria legal colocar isso num livro, num guia sobre Brasília, para mostrar mesmo essas coisas tão específicas que a gente tem aqui, né? Parece coisa de cidade do interior. A tradição de árvores de fruta em meio a prédios e avenidas anima também os próprios moradores. Muitos plantam por conta própria. Atualmente não há uma legislação que proíba esse tipo de ação, mas é preciso ter cuidado. A dica é que nos procure. Nós temos lá uma gama de técnicos que já têm uma experiência grande com isso. Eles vão no local, avaliam se realmente há possibilidade de plantar e indicam a época de plantar, adubação, até caso, se for o caso, a gente até adiciona isso ao programa de arborização e convida a pessoa, na ocasião do plantio da gente, a fazer o plantio daquela árvore que ela quer, por exemplo, um pé de manga, um pé de ipê. Aí a gente convida e fica uma coisa participativa com a comunidade. Plantar com supervisão é permitido, mas cortar não. Aí é crime ambiental previsto na Lei 9.605 de 1998. Retirar qualquer árvore sem permissão pode gerar multa, além de 1 a 3 anos de detenção. Qualquer tipo de retirada em área de preservação permanente, em floresta, corte ou dano de árvores, você precisa de prévia autorização sob pena, sim, de responder pelo crime especificado na Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 1998. Então, o que acontece? Você nunca pode tirar uma árvore, ainda que seja em área particular, que esteja nessas condições de ser dentro de uma área particular, mas está dentro de uma área de preservação permanente, por exemplo, de ser uma área de floresta ou algum tipo, por exemplo, que é preservado, né? Então, por exemplo, madeiras de lei você não pode cortar em hipótese alguma sem prévia autorização, ainda que esteja dentro de uma área particular.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, à 13h no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.